Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Me chamo Suelen Santos. O meu canal é de coisas que eu aprendo. Hoje eu vim fazer um bolo de última hora, um bolo de 6 quilos, que a igreja me pediu e é aniversariante, do mês. Então eu corri para fazer esse bolo. Eu tinha 1 hora para terminar esse bolo. Então eu que preparei tudo correndo, mas com muito capricho, tá bom? Aqui eu tô mostrando pra vocês que eu não consegui comprar a bandeja, então eu improvisei ali com papel alumínio, um papelão. Esse disco que eu mostrei pra vocês de alumínio, eu coloquei ele embaixo pra ele servir de bailarina, porque é um bolo grande, então eu não tenho bailarina e ele me ajuda a virar o bolo, porque o bolo é bem pesado, tá bom? Esse bolo pesou aproximadamente 6 quilos, 6,5 quilos, tá? Então, vou preparar ele para vocês. Espero que vocês gostem. Aqui eu comecei com as minhas massas pão de ló. Eu assei 3 massas. Eu asso essas massas pão de ló com papel manteiga. Eu coloco papel manteiga só no fundo, no fundo da forma. E deixo ele ali. E na montagem do bolo eu não tiro. Eu tiro conforme eu vou montando, Vocês vão ver que ele ajuda a manusear o bolo. Aí eu vou cortando os discos, vou cortando, vou colocando um em cima do outro para ajudar, e depois eu venho cortando e vou molhar, esse bolo. Vou deixar ele bem molhadinho para que ele fique um bolo bem fofinho. Eu usei uma caixa de leite, eu corto, faço um buraquinho bem pequeno e eu vou molhando esse bolo. Eu usei uma caixinha de leite para as 3 massas, Então eu molho bem, Durante o vídeo vocês vão ver eu molhando bastante. Não fica encharcado, porque essa massa ela suga bem, Mas ela não fica encharcada. Uma caixinha de leite dá certinho. Eu não gosto de molhar com calda doce, Porque eu já acho que o gosto do bolo já fica bom, Molhando só com leite, E eu depois já vou usar o leite ninho, o leite condensado. Então eu molho só com leite. Tem gente que faz com caldinha, De leite condensado. Então aqui eu já vou cortando, Cortando a outra massa, a segunda massa. E vou colocando os discos uma em cima da outra, pra facilitar. Tá vendo? Aí ele não gruda, Então por isso que eu deixo o papel manteiga. Eu vou cortando e vou deixando ele. E quando eu for montando, eu vou tirando ele. Na medida que eu for montando o bolo, eu vou cortando. Então, já vou molhando a massa novamente. E aqui, eu uso essa faca de serra. É uma faca de serra grande, então ela é fácil de cortar, Porque a serrinha dela é bem mais fácil de atravessar o bolo do que a faca lisa. Aí ficou assim, minhas massas aqui. Eu tenho 2 massas cortadas. E aí tá vendo? É mais fácil de manusear. Eu já vou colocando, separando essas massas. Separando num local, num outro recipiente, para eu começar a montagem do bolo. Aqui já são 3 massas. Já tudo separadinho, então eu vou trabalhar com a minha primeira camada de bolo. E já tinha molhado ela no começo, Então eu vou reservar essas massas. Reservo ela. Aqui meu chantilly, eu bati meia caixa de chantilly puro. E também eu fiz o recheio, que é o leite ninho com o leite condensado, tá bom? Depois eu deixo pra vocês a receita aqui na descrição certinha, a quantidade que eu usei. Então fica assim, eu só misturo o leite condensado com leite ninho, misturo leite condensado e leite ninho e eu pré-aqueço. É só quando eu começar a aquecer, só pra poder misturar. E fica daquela maneira. Aí eu passo uma camada de chantilly para ajudar a espalhar o leite ninho. Então eu espalho ele no bolo todinho, o chantilly. Não deixa aquela camada grossa, porque senão fica aquele bolo com muito chantilly, Eu só espalho para poder ajudar mesmo a colocar o leite ninho e depois ajudar a espalhar, tá bom? No vídeo eu tô fazendo bem rapidinho mesmo, porque eu tinha 1 hora para fazer esse bolo, porque eu já tava quase atrasada já para poder levar. Então eu montei e já levei. Aqui, como fica cremoso, tá vendo? É só o leite ninho e o leite condensado.
pré-aquecido, é só para dar uma pré-misturada, né? Não deixar ele ficar muito líquido para ele não vazar no bolo. Então aqui eu já vou colocando, né, essa mistura do leite ninho com leite condensado. Se você quiser, você pode fazer uma borda, né? Para não vazar esse leite ninho nas beiradas do bolo. Às vezes eu coloco uma borda, mas hoje não deu tempo, então eu não coloquei. Fiz bem rapidinho, mas eu fiz firme o recheio, ele não vazou, deu tudo certo, né? Eu já ia fazer e já ia levar, mas lá a gente colocou numa câmera refrigerada, então deu tudo certo. Deu tempo do bolo gelar certinho, tá bom? Então aqui eu passei bem rapidinho assim mesmo. Não tô apertando o bolo, eu tô só espalhando rapidinho para não endurecer o leite ninho, tá bom? Aí eu pego um pouquinho de chantilly, né, e passo por cima só para ajudar a espalhar. Eu não misturo, faço uma massinha e vou passando, né? Tem gente que gosta de misturar, né, o leite ninho com o chantilly. Vira um chantininho, aí fica assim o meu, ó, tá bom? E aí eu já venho com a camada de cima, tá vendo? Tá vendo o papel manteiga? Então eu pego o papel manteiga e vou tirando ali, tá vendo? Ele fica mais fácil de manusear. Eu molho ele com o leite só onde ficou o papel manteiga, porque ele fica mais ressecadinho. Mas como a massa é pão de ló, então ela é mais fácil de trabalhar. Eu dou uma molhadinha de novo, tá vendo? Ele não fica encharcado. Dá a impressão que fica, mas não fica. Fica perfeito, fica certinho. Então aqui eu finalizei a segunda camada, né? Chantilly, e já vou colocando o meu leite ninho. Daí eu já vou espalhando novamente da mesma maneira, né? Essa segunda camada eu resolvi fazer ela com uns pedacinhos de morango, né? Eu ia fazer ele todo com morango, ninho com morango, as duas camadas, mas eu não encontrei morango. Encontrei somente uma caixinha. Então eu falei, vou fazer uma camadinha com morango e leite ninho. Então aí eu vim com a segunda camada de leite ninho, tá vendo? E aqui são os moranguinhos que eu encontrei. Só encontrei uma caixinha, mas eles estavam bem bonitos. Eu aproveitei, lavei, né? Alguns eu deixei assim pra poder enfeitar. Deixei com os talinhos, né? Com as folhinhas, pra enfeitar o bolo depois na parte de cima. Aí eu vim aqui picando os morangos na parte de cima. Deixei bem picadinho, bem pequenininho, né? Pra poder render. Aqui, ó, como eles estão bonitos. Tá vendo? Aí aqui eu piquei os morangos, espalhei bem no bolo, pra poder dar pra colocar na parte de cima também, pra enfeitar, né? Aqui só pra dar o sabor mesmo, né? Coloquei bem pouco. Daí essa segunda camada ficou assim, tá bom? Morango bem espalhadinho. E aí eu vim e coloco a segunda camada do bolo. Aí tiro o papel, né? Então fica mais fácil de pegar ele, né? Ele não quebra. E daí aqui, ó, eu vou terminando de ajeitar. Tiro o papel, né? O papel manteiga. E ele ficou assim. E agora eu vim com a parte de cima, eu molho somente onde tirei o papel novamente, né? Daí eu dou uma molhadinha, porque fica mais seco. E aqui eu vou colocar o restante do chantilly. Aí depois no finalzinho eu bato um chantininho, que eu coloco
Eu bato chantilly quando ele já tá no ponto. Vai dando ponto, eu coloco um pouquinho de leite em pó. E um pouquinho de... E coloco um pouquinho de leite condensado também, tá bom? Então no canal tem receita. Aí vocês dão uma olhadinha, tá bom? Eu vou deixar na descrição aqui, tá bom? A receita pra vocês, do que foi usado nesse bolo, tamanho, tá bom? Certinho. Esse bolo pesou 6,5 kg. Serve mais ou menos aí umas 65 pessoas, 70, tá bom? É praticamente 100 gramas por pessoa, então seria 65 pessoas. Mas na onde eu vou levar, assim, dá pra comer bastante gente, né? É bem servido o bolo. Se souber cortar, todo mundo come e sobra. Aqui eu finalizei com uma decoraçãozinha básica, porque eu já tava atrasada. Então eu espalhei o leite em pó por cima, né? Daquele chantilly que eu já tinha passado. E decorei com o restante do morango. Ficou assim, ó. Olha como ficou bonito. E ficou muito gostoso também. Depois de geladinho, ele fica bem saboroso, tá bom? Depois ele foi pra geladeira e ficou bem geladinho. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Ficou assim, um bolo simples, né? De corte, mas todo mundo gostou, tá bom? Serviu mais ou menos umas 65 pessoas. 60, 65. Peço pra vocês que gostaram, que curte, compartilha, tá bom? Segue meu canal, deixa aí seu like, tá bom?